Fala galera, tudo bem? Bom, hoje eu estou por aqui para dizer que eu acabei de completar 6.000 quilômetros com o meu Hora 5. Esses 6.000 quilômetros rodei em pouco mais de 50 dias. Então agora já dá para ter uma noção um pouco melhor de como é o convívio com o SUV 100% elétrico da GWM e responder uma pergunta interessante. Será que hoje eu compraria de novo um Hora 5? Antes de falar de autonomia, é importante lembrar que eu uso o carro no dia a dia. Então eu não fico ali tentando fazer a melhor média ou tentando fazer o menor consumo dentro do que eu faço no meu dia a dia. Eu rodo muito na estrada. Em alguns conteúdos eu já mostrei aqui que eu trabalho a 90 quilômetros de casa, então são aí 180 quilômetros por dia que a gente acaba rodando. Eu não consigo fazer um cálculo de média 100% urbano, porque eu nunca consegui rodar aí 350, 400 quilômetros com uma única carga sem pegar a estrada. Então, o que é importante dizer? Eu tenho feito em média 350 a 360 quilômetros com uma carga rodando no meu dia a dia, sem usar o modo eco, usando regeneração normal e sempre com o ar-condicionado ligado. Isso mostra que na prática o Hora 5 atinge os 349 quilômetros de autonomia prevista ali pelo Inmetro em condição de uso também rodoviário. Já ouvi relatos de gente que tem ultrapassado os 400 quilômetros no ciclo urbano, mas como eu disse, eu não consigo provar. E quanto custa rodar com carro 100% elétrico? Uma das coisas que faz grande diferença na rotina de quem tem um carro elétrico é a possibilidade de poder ter previsibilidade de quanto você vai gastar. A bateria do Hora 5 tem 58 kW e eu carrego 99% das vezes em casa, a um custo de 95 centavos. Ou seja, são aproximadamente R$ 55 para uma carga completa. Não que eu precise fazer isso toda vez, mas uma carga completa que roda aí no meu dia a dia 350 a 360 quilômetros custaria R$ 55. E aí a gente consegue ter uma noção. São aproximadamente 16 centavos por quilômetro rodado. Acho que aí você consegue fazer uma comparação com o seu carro a combustão. A diferença ela é muito grande, sem falar em outros aspectos, como, por exemplo, a revisão que é feita a cada 24 mil quilômetros ou 2 anos, ao contrário aí do carro a combustão, que precisa da troca de óleo, além de você não precisar parar o carro ali de 10 em 10. Por exemplo, eu com 6, mês que vem já teria que fazer uma revisão, mas ainda estou bem longe disso. E aí vamos ao que interessa, né? O que eu mais gostei do Hora 5 nesses 6.000 quilômetros. Uma coisa que tem me surpreendido bastante, eu já comentei em alguns outros conteúdos, é sobre a dirigibilidade do carro, principalmente o comportamento dele em curva. Até pelo meu uso muito em estrada, eu tenho sentido um carro muito mais na mão, que entra em curvas de uma forma bem segura, de uma forma bem comportada ali, onde a gente consegue ter o carro muito na mão, e isso faz total diferença. Eu já comentei um pouco também sobre pneus e uma série de outras coisas, eu acho que é um conjunto que está muito bem acertado e que tanto no dia a dia aí, às vezes quando você está num momento até um pouco mais de diversão com o carro, quanto nas viagens e no dia a dia com a sua família, traz uma segurança bem legal e um comportamento muito estável do carro nessas situações. E outra coisa que para mim tem feito grande diferença é a autonomia, né? Comparado com o Hora 03 Skin que eu tinha antes, o crescimento aí da autonomia, embora seja uma bateria maior, né? No Hora 03 eu tinha uma bateria de 48 kW, aqui com 58, só que o aumento de autonomia que eu tenho na prática de Inmetro, que era 232 no Hora Skin, para o Hora 5 com 349, na prática traz ali muito mais conforto no dia a dia, com menos recargas, né? E mais segurança também para você, às vezes,
abusar um pouco mais de trechos de estrada, para você poder se programar melhor, até para fazer viagens mais longas. Então, como eu tenho conseguido manter esse número do Inmetro na prática, utilizando ele na estrada, eu tenho visto que a diferença ela realmente foi bem elástica, né? E o conforto no uso aí do carro elétrico se mostra de uma forma bem superior. Então, um outro ponto que eu sempre preciso marcar é que a evolução do Hora 03, comparando ali o esquinho 48 kW para a Hora 5, é principalmente esse aumento de capacidade aí de rodar com tranquilidade, tanto na cidade quanto na estrada. E outra coisa que para mim tem sido uma experiência muito positiva é com relação ao painel de instrumentos do Hora 5. O fato de você poder personalizar ali e colocar inclusive o navegador, o GPS, tanto utilizando o CarPlay quanto Android Auto, ou ainda o navegador original que vem no carro ali, né, o navegador nativo, traz uma experiência muito confortável. E parece algo simples ou até besta, mas quando a gente acostuma poder manter o GPS aqui na frente do volante, sem você ter que ficar olhando ali para a tela central, né? Mesmo que seja algo super perto, super fácil, né? Se torna muito mais intuitivo e confortável. Então, uma das coisas também que eu mais gostei no Hora 5 é a possibilidade de você manter o GPS ali no painel de instrumentos do carro e não precisar usar a central multimídia. E outra coisa que eu também me surpreendi com o quanto a gente pode usar e o quanto se torna prático no dia a dia é o aplicativo Mais GWM. O meu Hora 03 era um ano 23, 24 que não tinha conectividade, então a gente podia usar o aplicativo ali para a parte de redes sociais, para o feed e tal, para compartilhar algumas coisas ali, mas eu não tinha o gerenciamento do carro. E no aplicativo Mais GWM a gente consegue acompanhar o carregamento do carro. Então, se eu estou em casa e quero saber ali se está carregando normalmente ou com quanto eu estou de bateria já, é muito prático. Além de você poder, num dia de calor, num dia de sol, ativar ali o ar-condicionado do carro, a ventilação dos bancos antes mesmo de chegar no carro, é algo muito legal e que você começa a ver que, tendo aquilo à disposição, você começa a usar bastante. Então, o aplicativo Mais GWM, a conectividade do Hora 5 é algo que também é super legal. Mas nem tudo são flores, né? E também tem coisas que estão me incomodando no Hora 5. Mas antes de eu te contar, aproveita, se inscreve aqui no canal, fica por dentro aí sempre das novidades que eu tento trazer do dia a dia a bordo de um GWM Hora 5 100% elétrico, para você tomar a sua decisão na hora de comprar, ou para você também dividir com a gente aí quais as suas sensações tendo um Hora 5 na garagem. Bom, vamos lá. Uma das coisas que tem me incomodado um pouco é o ruído que vem do porta-mala. Eu não sei se é impressão minha, mas a impressão é que o isolamento acústico do porta-mala para dentro do carro é um pouco inferior. Então, às vezes, eu ouço muito o barulho das coisas que estão no porta-mala. Imagina que você tem uma sacola plástica ali e alguma coisa se mexe. Eu tenho a impressão que esse som chega muito lá na cabine, no ouvido do motorista. Então, de verdade, eu não sei se é uma característica do carro, se é alguma redução em algo de isolamento acústico comparado com outros carros, ou se é simplesmente pelo tamanho do carro ou algo assim. Posso dizer que é algo que em alguns momentos tem me incomodado. Outra coisa que eu não consigo entender: chinês não gosta de saber a temperatura externa? Lá atrás, quando lançou o Hora 03, num documento que a gente fez de primeiras impressões para a GWM, a gente pontuou a ausência de ter um mostrador de temperatura externa no carro. Levou um tempo, mas na atualização que foi feita no carro, eles trouxeram a possibilidade de a gente ter no painel
ali o mostrador da temperatura, o termômetro, para a gente saber qual é a temperatura externa onde está o carro. E aí, o Hora 5 chegou sem o mostrador de temperatura também. Mais uma coisa que pode ser uma coisa simples, besta, mas que para mim faz falta no dia a dia. A gente até tem o aplicativo de tempo que mostra como se fosse no celular ali qual a temperatura na região que você está. E no meu caso, ele não atualiza muito exatamente para a cidade ou para o bairro que eu estou. Eu confesso que eu não sei por que ele sempre mostra aqui água rasa. E é algo que eu vou tentar entender melhor. Mas se tem uma coisa que para mim faz falta, é o mostrador de temperatura. E aí uma coisa que para mim é um problema mais sério e que inclusive eu já reportei isso para a GWM para a gente tentar entender do que se trata, tá? É o atraso no GPS quando a gente está usando o CarPlay. Eu não sei se acontece a mesma coisa com o Android Auto, tá? Eu não tenho nenhum celular Android e não consegui fazer esse teste. Mas quando a gente está usando o Waze, por exemplo, pelo CarPlay, eu tenho notado que ele gera um atraso no posicionamento ali do carro. Então o que acontece? Às vezes você está em trajetos com muitas curvas, viradas, esquinas e tudo mais, e você vê que você já virou em uma rua, mas ele ainda continua vindo na rua anterior. Ou você já parou num semáforo e ele continua ali mostrando como se estivesse andando. Então isso é algo que tem me incomodado bastante, a ponto de eu não usar mais o Waze no carro, tá? Tenho usado o navegador que vem no Hora, tá? Que também é um navegador bem legal, funciona muito bem. Tem um pouco menos de atualização ali com relação a trânsito, veículo parado, aqueles alertas que a gente já tem se acostumado no Waze, mas funciona muito bem. Também espelha no cluster aqui, no painel de instrumentos, num formato quase que total da tela. Então, não tenho tido o que reclamar. Ainda não fiz um comparativo de rotas assim para ver se ele mostra rotas melhores do que mostraria o Waze, mas tenho utilizado ele diretamente instalado na central aqui e quase não estou usando o CarPlay, tá? Porque eu tenho tanto o aplicativo do Spotify quanto o aplicativo do navegador na central, então isso acaba me desobrigando de usar o CarPlay. Mas queria entender o porquê desses atrasos e como resolver. É uma configuração do CarPlay? É um problema do celular? Ou é algo no carro que uma atualização resolve? E aí eu deixo a pergunta aqui para a GWM trazer uma resposta para a gente aí de como a gente pode resolver ou minimizar isso, porque são aproximadamente 10 segundos de atraso entre o movimento que a gente faz ali e o navegador chegar no ponto específico onde a gente está. E problemas? Quais foram os problemas que eu tive com o carro nesses 6.000 quilômetros? E provavelmente essa pergunta já traz aí uma expectativa de eu trazer uma lista de problemas, né? Mas até agora nenhum. Da mesma forma que eu rodei 57.000 quilômetros com o meu Hora 03 sem nenhum problema, mentira, tinha um barulhinho no teto solar. No Hora 5, até agora são 6.000 quilômetros sem nenhuma reclamação. Não tive problema com pneu rasgado, não tive problema com nenhuma falha ou algo que me preocupasse ou me fizesse contatar ali a concessionária ou algo do tipo. Então a gente segue aí conhecendo um pouco mais e convivendo com o carro. Daqui a alguns dias a gente completa aí 2 meses e sempre que tiver alguma novidade ou que eu conhecer algum problema aqui, com certeza eu vou compartilhar com vocês. E aí agora eu volto para a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. Depois de 6.000 quilômetros rodados, eu compraria um Hora 5 de novo? E a resposta é sim. Continuo achando que mesmo no valor atual, no dia de hoje que a gente está fazendo esse vídeo, onde o último lote foi divulgado por 163.990, o carro ainda entrega muito mais do que diversos outros modelos do mercado, tanto em potência, conforto,
autonomia, além de ser um carro 100% elétrico, com acabamento muito superior a muitos carros aí que a gente está acostumado já do mercado tradicional. Então, sim, eu compraria novamente um Hora 5, e até mesmo precisando aguardar uns dias para ele chegar, porque eu não vejo hoje uma opção que entrega tanto, mas aí, mais uma vez, isso é gosto pessoal e eu sempre vou voltar aqui para compartilhar com vocês os resultados do dia a dia e até mesmo se eu vou mudar de ideia. Hoje são pouco mais de 6.000 quilômetros e a gente volta aqui para falar de 10, de 20, de 30, enfim, enquanto eu tiver o carro, para mostrar como é o dia a dia de verdade com Hora 100% elétrica.